Capítulo 7. Entendendo os dons do Espírito. Não podemos dizer que a oração em línguas é o principal dom da Bíblia, porque isso não é verdade. Mas podemos dizer que a oração em línguas é a base que sustenta todos os demais dons. Ela vem primeiro, e depois da oração em línguas, todos os demais dons passam a ser acessíveis a nós. Para uma melhor compreensão dos dons do Espírito, vamos examinar isso, mais uma vez, nas Sagradas Escrituras. Em 1 Coríntios 12, verso 1, onde Paulo descreve a operação do Espírito Santo nos dons, funções e chamados de todo o corpo de Cristo, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Creio que o Espírito Santo não inspiraria Paulo a fazer tal declaração e nos deixar ignorantes. Se tem algum assunto que eu não quero ficar ignorante, é acerca de tudo relacionado ao Espírito Santo e seus dons. E falo todos eles. Portanto, vejo que essa é uma das áreas que existe mais ignorância na igreja. De um lado ou de outro, vejo muito despreparo ou incredulidade acerca dos dons. Acredito que o maior beneficiado nessa confusão é Satanás. Enquanto a uns ele ficar trazendo incredulidade e a outros confusão e bagunça, a igreja não terá uma plena edificação. Então creio que nesse ponto ele é o único que sai ganhando. Vamos a isso, de uma vez por todas. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, verso 14 e 6. Paulo está nos dizendo que os dons do verso 4 são os 9 dons do Espírito listrados em 1 Coríntios 12, verso 8 e 10. E são, primeiro, palavra de sabedoria, segundo, palavra de conhecimento, terceiro, dom da fé, quarto, dom de curar, quinto, operação de milagres, sexto, profecia, sétimo, discernimento de espírito, 8, variedade de línguas, 9, interpretação de línguas. Porém, devemos nos perguntar qual o significado do verso 5, quando Paulo diz: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 5. Para melhor compreensão, vamos a Éfesos, capítulo 4, verso 8 e 11. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Fica claro que existem diferentes funções e serviços no corpo de Cristo, e também a existência de 5 ministérios que são: primeiro, apóstolos; segundo, profetas; terceiro, evangelistas; quarto, pastores e quinto, mestres. Vejam, e há diversidade nas realizações, mas é o Senhor quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, verso 6. Os versículos que acabamos de ler em Efésios 4 listam os 5 ministérios e os 9 dons do Espírito, que capacitam e qualificam esses 5 ministérios. Uma coisa é clara: Deus nunca quis que o ministério fosse realizado sem poder, como vemos em Marcos 16, verso 20. O Espírito Santo de Deus capacita cada crente com o ministério de poder. Os dons espirituais capacitam os ministérios da mesma proporção que um gerador fornece energia para os vários utensílios em uma casa. As 8 operações do Espírito Santo. Mas o governo de Deus vai além do que apenas a operação de dons do Espírito Santo e os 5 ministérios. Estes 9 dons e os 5 ministérios são, na verdade, englobados em 8 operações completas de Deus, as quais são descritas em 1 Coríntios 12, verso 28. Estas operações formam a estrutura do governo de Deus e incluem todos no corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo
e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Primeiro, apóstolos, segundo, profetas, terceiro, mestres, 4, operadores de milagres, quinto, dons de curar, sexto, socorro, sétimo, governo e oitavo, variedade de línguas. E essas 8 operações mencionadas no verso 28 estão em ordem divina. Nessa lista de Deus, começa com a função do apóstolo, a primeira operação seguida pelo profeta e o mestre. Os evangelistas e pastores mencionados em Efésios 4, versículo 11, estão em 1 Coríntios 12, com milagres e dons de cura. Estes dons do Espírito são os primeiros que capacitam e qualificam as funções pastorais e evangelistas. O nível de entrada dos 5 dons do ministério é também o mesmo nível de operações de milagres e dons de cura, porque todas as 5 funções de ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, deveriam estar equipadas com estes 2 dons do Espírito. A seguir, vem a operação de socorro, a qual lida com os aspectos materiais e físicos do ministério. O dom do socorro é seguido pelos governos ou administrações, os quais incluem as habilidades organizacionais e os dons necessários da igreja. Por exemplo, uma pessoa chamada para esta operação pode não só ser capaz de organizar uma oração em massa com 10.000 pessoas, mas de assegurar que o menor crente nos arredores da multidão tenha tudo o que ele precisa para crescer na sua caminhada espiritual. Tanto os dons de socorro quanto os de governo suportam aqueles que ministram a palavra de Deus. Então, nessas 8 operações de Deus, nós descobrimos que não só 5 ministérios estão todos incluídos, mas também que os 9 dons do Espírito são despejados em todas as operações, desde o apóstolo até a 8ª operação da variedade de línguas.